Boa noite a todas e todos. É um prazer estarmos juntos nessa disciplina de História da África, que tem uma proposta diferenciada em relação ao que eu comumente faço. Devido a toda essa conjuntura que estamos atravessando, eu fiz uma opção de ser um curso temático para a gente compreender os processos contemporâneos de história, política, sociedade, das sociedades africanas, em diálogo, né? A gente trabalhar com vários olhares de especialistas de cada tema. Se a pandemia, de fato, tem muita tristeza em torno dessa história da pandemia e tem muito desafio e convites a mudanças que a pandemia suscita em nós. Por outro lado, essa oportunidade, a gente está com uma rara oportunidade de ter acesso a especialistas do Brasil inteiro através da plataforma digital e não só da gente poder ouvir esse especialista online, como também gravar e disponibilizar a aula para o público em geral e para várias universidades que estão adotando os nossos vídeos como conteúdo de aula ou sistema de avaliação. Então, só para a gente entender, nós começamos, né, esse período da UC de História da África refletindo sobre os saberes africanos, sobre o lugar da história para as sociedades africanas. A gente viu também a negação à história que a ciência ocidental, no processo colonial, vai fazer com relação à África, e aí o grande empenho da juventude africana, de lideranças africanas, de intelectuais africanos que revertem isso, mostrando, ok, vocês têm essa forma ocidental científica de trabalhar a história, mas nós também lidamos com a história e com processos históricos e que são extremamente importantes para nós. E aí a gente vê, então, a geração do Bubu Rama, do Joseph Kizerbo, do Amadou Hampateba, trazendo esses diferentes regimes de historicidade para o diálogo. Então, a gente teve a chance de rever isso na aula do Vitor. Na aula do Hector, a gente teve a oportunidade de fazer uma discussão que é muito sensível, que atravessa os estudos africanos até hoje, que é sobre a questão das chamadas fronteiras coloniais, né? O quanto que é complexo esse estudo e o quanto que a Conferência de Berlim ela não vai definir e endurecer as fronteiras africanas. Né? Esse mapa africano mais atual que a gente conhece é da década de 30. E aí a gente vê o tempo todo também a questão das resistências das sociedades africanas lidando com essas situações difíceis, mas também transformando as realidades. Tivemos também com a Priscila uma reflexão justamente sobre as resistências africanas. Tivemos com o Nuno uma discussão que eu nunca tinha introduzido, que eu sempre quis introduzir, que é sobre a discussão dos estudos da história da antiguidade promovidos na era colonial, os estudos da chamada hominização. E hoje a gente está ampliando isso para uma temática também que eu nunca consegui trabalhar numa disciplina formal, História da África, do jeito que eu queria trabalhar, que é justamente sobre algo fundamental que marca a história colonial da África, que são as políticas de saúde, né, as intervenções na área médica colonial. O texto que eu indiquei para vocês, dentro dessa situação de pandemia, foi o mais próximo, ele tangencia a fala da professora, como o da semana passada tangenciava a fala do professor Nuno. Só que a gente não tinha ainda um texto específico. O que isso significa? Que são campos abertos para a gente poder fazer o nosso desenvolvimento acadêmico, a nossa pesquisa. Isso é muitíssimo importante, tá? E aí, com muita alegria, eu trago uma conterrânea, porque ela é carioca, muito querida, muito competente, que é a professora Kate, que vai estar falando com a gente do Amazonas, né? E isso é uma descoberta que a gente está conseguindo fazer, né? Através dessa dura experiência da pandemia, né? Então, é com muita alegria que a professora Kate aceitou esse convite,
Ela, né, ela está comigo em várias outras iniciativas, inclusive no minicurso, que encerrou hoje, né? O minicurso de tópicos. E eu pedi que ela nos ajudasse a partir das pesquisas dela. Ela fez o doutorado, né, trabalhando com história da saúde, justamente na Fiocruz, que é uma instituição de renome nacional e internacional de primeira grandeza, né? Então, um instituto que trabalha com a saúde, trabalha com a sociedade, né? E você ser aprovado e fazer um doutorado na Fiocruz não é para qualquer pessoa, tem que ser muito fera para fazer doutorado lá. E a professora Kate é muito fera. Ela é pequenininha, mas é só tamanho, tá? Quando ela abrir a boca, vocês vão ver que é um leão que está aí, nesse corpinho pequeno. Então, ela vai falar com a gente sobre essa pesquisa aqui. Aconteceu um milagre, o retorno do chat. O chat foi curado. Então, manda a lista de presença por aqui, Samira. Tá bem. Manda por aqui. Quando for a meia hora do curso, né, meia hora da aula, você passa a primeira lista por aqui. Depois, 1h30, né? Então, como é que vai ser a aula da professora Kate em linhas gerais? Primeiro, ela vai conversar com vocês dessa leitura que foi recomendada. Então, eu pediria que vocês prestassem atenção, até porque o texto foi indicado. E, a partir desse texto, ela vai levar a gente para a pesquisa dela, que eu acho que é muito legal da gente estar prestando atenção. É um tema da primeira metade do século XX, mas que faz a gente pensar muito na conjuntura atual que a gente vive, da pandemia, dos desafios que a gente passa. É um convite para a gente abrir a nossa cabeça. Hoje eu fiquei muito tocada com a aula dela à tarde. A aula dela à tarde hoje mexeu muito comigo. O pessoal da tarde viu. Quem quiser ver o vídeo, veja, que vai... Glória a Deus, né, Bruna? Que voltou o chat, né? Que bom. Então, eu estou muito alegre, gente. Estou muito alegre de poder compartilhar com vocês a professora Kate. Sei que esse semestre eu não estou fazendo aquelas minhas longas aulas que vocês adoram, ou que têm curiosidade de assistir, mas a gente está numa conjuntura em que a gente pode conversar com muito professor bacana. E a gente está aqui com a professora Kate, que vai fazer isso com a gente, tá bom? Então, vamos escutá-la com todo o nosso carinho e dialogar com a professora através do chat, que agora voltou a funcionar, tá bom? Então, com a palavra, a professora Kate. Kate, de 45 minutos a 1 hora, tá? Obrigada para você falar. Seu microfone está desligado. Verdade. Liguei. Bom, Patrícia, obrigada pelos elogios. Vocês estão vendo como ela é amiga, né? Interessante que nos conhecemos aqui no Amazonas, né, Patrícia? Então, né, essa história de ser carioca, a gente tá com saudade da praia, mas não a praia atual, né? Não quero ir para a praia hoje, praia do Rio de Janeiro, mas nos esbarramos, né, aqui no mundo, no universo amazônico. Então, né, é um desafio interessante, né, essa experiência. Pensar, a gente está discutindo, tem um grupo já grande de história, crescendo, né, de história da África aqui na UFAM, e cada vez mais alunos interessados na temática. Então, é muito bom estar com você, com a sua turma, né, já que você já esteve aqui com as minhas turmas e os meus orientandos algumas vezes, e foi muito prazeroso. Então, vamos lá. Bom, um pouco, já que você comentou, é interessante falar dessa questão da trajetória, né? Apesar da discussão da minha dissertação e da minha tese, né, tratarem da dimensão da escravidão, da saúde dos escravos, como eu apresentei no minicurso para quem assistiu, eu vou apresentar alguns elementos do projeto atual, que trata, né, da discussão da malária em Moçambique, né, e aí o título é bem interessante, Controle dos Corpos e Saúde, né, foi bem importante esse título, foi, né, perfeito. Mas antes eu quero começar essa discussão com, né, pontuando as questões do texto que eu apresentei mais cedo. Bom, esse capítulo é um capítulo, né, que faz parte de uma importante coleção, né, importante historiografia, faz parte do projeto da Unesco,
né? É uma coleção importantíssima que todos nós usamos, né? Utilizamos nos nossos cursos. E eu acho que a partir dessa discussão, né, que ele vai pontuar em alguns momentos, a gente pode iniciar aí, né, a justificativa de pensar a história da medicina, a história da saúde como objeto central de estudos, né? Aí eu dividi, para ficar mais didático, né, o capítulo, apresentei os tópicos aqui nesse slide. Desculpa que eu esqueci de aumentar, Patrícia. Esqueci de aumentar um pouquinho a letra. Bom, então eu dividi, eu gosto de fazer isso, né, para visualizar um pouco a estrutura do texto que eu estou analisando, estudando, e aí eu dividi, são 10 tópicos, né, que tendências da filosofia e da ciência na África, o título do capítulo 21. É um capítulo coletivo, né, de 2 autores mais os organizadores, e ele vai iniciar o texto, né, trabalhando com a ciência tradicional. E aí, nesse momento, ele dá um exemplo, toca na questão da medicina, mas não é objeto central de estudo. Interrupção da evolução técnica da África, em que ele vai chamar atenção nesse contexto da década de 30, né, em que as pesquisas epidemiológicas elas vão surgindo, e aí isso se encaixa um pouco, eu estou falando, na minha pesquisa sobre malária, em que a gente percebe médicos e cientistas e entomologistas circulando na região de Lourenço Marques, né, próximo, e fazendo pesquisas, levantamentos de dados a respeito das epidemias de malária. Prodígio, interessante que aí eu coloquei entre aspas um termo que ele usa, prodígios da ciência europeia. Ele vai marcando nesse texto, né, a entrada da ciência europeia, da medicina ocidental no contexto africano, né, nas colônias portuguesas. E, apesar disso, ele vai dizer que o saber tradicional continuava, todavia, a exercer o seu poder cultural, né? E a gente percebe isso nos trabalhos mais recentes da Jacimara Santana, que trabalha com os curandeiros, eu não lembro o termo que ela chama para Moçambique, que aqui no Brasil a gente chama de terapeutas populares, né? Agora eu me esqueci o termo exato que ela usa, mas de profissionais ligados à cura, né, que não são médicos e que são fundamentais na dinâmica de cuidados da saúde em Moçambique. Então, o trabalho dela é super interessante, faz esse mapeamento da presença desses profissionais ligados a essas curas, a esses tratamentos, trabalhando junto com os médicos, né, os médicos nos hospitais. Então, a gente tem, né, essa dimensão do saber tradicional, né, lá na década de 60, né, no início da produção da coleção da Unesco, sendo pontuada, e até hoje a gente consegue visualizar isso. Então, é um texto clássico, são trabalhos clássicos da coleção da Unesco, são trabalhos que muitas vezes nos direcionam, nos impulsionam a pensar questões novas ou questões colocadas ali que não foram desenvolvidas ou não foram aprofundadas. Então, esse é o grande mérito desse trabalho. Então, é um texto que vai discutir muita coisa. Então, se a gente dividisse cada tópico desse texto, a gente teria uma aula, né, em cada tópico. Pensaríamos aí a questão do efeito estufa, o inverno nuclear é um tópico, pensando na questão do meio ambiente, né, e o contexto também de Guerra Fria, as ciências sociais e humanas, espaços de observação e pesquisa. Isso é bem interessante porque eles vão tratar nesse texto, né, a importância desses cientistas, antropólogos e outros pesquisadores na circulação nos territórios africanos no contexto colonial, né? Isso que a gente já tem em mente desse panorama. Esqueci de falar do tópico 3, que é o mapeamento dos centros de pesquisa. Essa é uma questão muito importante que faz parte da discussão da história das ciências. Então, quer dizer, ele diz que vai discutir tendências da filosofia e da ciência na África com essa ênfase na história das ciências, né? Então, ele chama atenção em algum momento para a medicina e para a técnica, né, o produto disso,
o que vem a partir disso, que é a tecnologia, né? A partir do investimento dessa medicina ocidental, nesse modelo biomédico que ganha força do século XX, a epidemiologia e outras questões. No entanto, ele vai discutir, dar ênfase, né, no decorrer de todo o texto, à filosofia da ciência, né, uma discussão sobre ciências, e lá no finalzinho ele vai dizer... Ele vai trabalhar as correntes filosóficas, a filosofia da não-ciência, a filosofia transcultural. Então, são questões importantes, mas que não é o objeto de estudo, que é o meu objeto de pesquisa que eu quero apresentar para vocês. Mas, a partir dessas questões colocadas com essa discussão, a gente vai, né, aprofundando o debate para além, né, da dimensão dessa história da ciência que ele pontua, como que esse mapeamento, como essa presença desses cientistas, né, que fazem parte de centros de pesquisas que existiram, que depois, né, deixaram de existir, alguns continuam, e que foram importantes para conhecer o território, o espaço africano, né, dos diversificados espaços africanos. Então, esse é o quadro geral do trabalho, né, do trabalho que eu queria chamar a atenção para vocês. A partir daí, a gente vai pensar questões voltadas para a história da medicina e história da saúde. E aí ele coloca algumas questões, perguntas, né, que me fizeram, né, pensar e voltar a pensar o meu tema de pesquisa. Vamos lá, para a primeira. Eu vou ler para vocês. A África está, portanto, no cerne das questões a serem examinadas neste capítulo, né, já que esse é o objetivo central do trabalho da coleção da Unesco. Colonialismo teria sido o novo desencadeador do progresso e da evolução tecnológica? Uma questão, né? Filosofia própria à África teria sido enriquecida pelo colonialismo? A filosofia africana teria, na realidade, nascido da interação do continente com o mundo ocidental? Ou o colonialismo, ao contrário, teria provocado o efeito inibidor da filosofia tanto quanto na ciência? Vamos pensar um pouco nessas questões mais específicas do progresso. Ele vai relacionar, vai colocar junto a discussão, né, da filosofia, que é uma questão que a gente não vai desenvolver, mais uma questão do progresso científico, da evolução tecnológica, que faz parte da filosofia da ciência, né, como isso está sendo interrelacionado com a questão do colonialismo, né? São questões que ele está levantando ali, que ele percorre durante todo o capítulo. Então ele vai dizer que os autores, né, vão discutir: examinaremos a experiência africana em matéria de filosofia e no domínio científico, considerando o conhecimento como fenômeno empírico. Então é interesse maior pensar o domínio científico, e por isso que ele mapeia os centros de pesquisas, por isso que ele pontua em várias regiões da África, do continente, centros de pesquisas e pesquisadores, né, que se destacam na cena, né, científica, e como para algumas áreas, isso ele chama atenção, para algumas áreas eles aparecem, os pesquisadores, né, de vários países africanos, no contexto aí já pensando, né, pós-independência. No entanto, na área de medicina nem tantos, são pouquíssimos. Então a gente tem, né, na área das ciências humanas, direito, mas na área da medicina, da pesquisa científica, aí o volume de cientistas nessa área é bem menor. Então, também chama atenção para essa dimensão do sistema tradicional, sistemas terapêuticos tradicionais, que ele está chamando aqui, comportavam um certo conhecimento das relações entre a doença, micro-organismos, bactérias, quais estão no centro da medicina ocidental. Quer dizer, para a medicina ocidental, a biomedicina, essa medicina moderna, essa questão, né, das bactérias, dos vírus, isso, né, passa a explicar, né, como hoje, né, o vírus explica, né, a contaminação, uma doença. Então, a gente passa a entender a doença a partir de outros paradigmas científicos. É diferente para os sistemas terapêuticos tradicionais, que têm outras formas de compreender a doença,
né, compreender esse processo de adoecimento ou processo, né, de saúde. Então, são algumas questões que vão ganhando uma dimensão no século XX, no continente africano, com a entrada dessa medicina, essa medicina ocidental, como também a gente pode comparar com o caso brasileiro, né? Então, a gente também passa, no início da República, né, fizemos, né, grandes levantamentos epidemiológicos, contamos, né, os doentes, a gente tem os congressos médicos, né, uma tentativa de mapear, né, as principais doenças do início da virada do século XIX para o XX. A gente tem as grandes, aqui na Amazônia, né, as grandes expedições, né, para também combater a malária e outras doenças. Então, isso faz parte do contexto, né, do século XX. Então, para a gente, né, então, a partir dessas questões, né, que os autores colocam, o que eu estou estudando? História da ciência, história dessa dimensão empírica, história da saúde, história da medicina. Vejam que são vários termos que vão surgindo aí, e a minha ideia é confundir um pouquinho vocês para depois a gente tentar chegar a um acordo aqui. Já que essa discussão, como aparece nesse capítulo, que é um capítulo importante de pesquisadores importantes, né, que fazem parte do projeto da Unesco, essa dimensão do que é saúde, do que é história da saúde, história da medicina, isso não está, né, desenvolvido ou, né, aprofundado, né, ali naquele debate. Então, a gente tem, no final, a gente tem mudanças, né, em relação à compreensão do que é saúde, do que é, enfim, da dimensão da doença, no século XVIII para o XIX, do XIX para o XX. Então, a gente tem rupturas e continuidade no campo da saúde e da medicina. Né? Esse conhecimento que está colocado hoje, né? Esse conhecimento é construído, né? Ele faz parte de um processo de mudança, de transformação que vem de longo prazo, de longa data. Então, o século XX tem essa marca, a gente conhece, né, passa a conhecer do final do XIX para o século XX, né, o parasita da malária. Isso faz toda a diferença para, né, as pesquisas. Vejo aqui no Brasil, como se eu estivesse lá em Moçambique, né? Aqui o Fiocruz, né, Oswaldo Cruz, né, faz toda a sua pesquisa nas áreas das doenças tropicais, né, e avança, né, esse avanço torna, né, a instituição importantíssima no sentido de mapear, de compreender essas doenças, né, e a forma como esses vetores, como essa doença vai, as infecções, etc. Então, são questões que vão surgindo. Então, a gente tem um processo de institucionalização, né, da atividade científica, e é um pouco isso que, de certa forma, o autor vai chamando a atenção, né, com esse interesse das ciências humanas, dos centros de pesquisa sendo formados, mas aqui eu vou chamar a atenção para uma dimensão específica, que é o que causava insalubridade, o que causava doença, né, o que causava... São questões que estão colocadas, né, para esses pesquisadores, para esses cientistas que produziam ciência e que vão passar a circular nos territórios, nos espaços africanos, né, no contexto colonial. Então, a gente tem uma questão que eu gosto de pensar, né, que são espaços, quando falamos, né, quando discutimos medicina, né, ocidental ou terapêutica, a construção de hospitais nos espaços que eu estudo, Moçambique. Então, eu sempre gosto de pensar que, apesar, mesmo nesse processo de construção de investimento colonial da metrópole portuguesa, em relação à saúde nesses territórios, investimento, digo, construindo hospitais, enviando médicos, patrocinando, né, expedições e outras atividades. Só um minuto que eu vou...
É que meu WhatsApp está ligado do meu PC. Pronto. Saiu a minha tela, né, gente? Só um minutinho. Saiu. Só um minutinho. Vou voltar. Voltou, né? Bom. Probleminhas. Resolvi. Bom, então... Bom, então eu gosto de discutir essa dimensão fluida, né, dessas fronteiras. Então, eu coloquei fronteiras culturais fluidas, práticas terapêuticas, benzeduras, feitiços, encantamentos. Então, são questões que a gente, né, apesar de discutir a questão do ensino, do ensino, né, do investimento científico, médico, né, formal, ocidental, em alguns territórios, a gente não pode deixar de olhar, de pensar que essas fronteiras são muito fluidas entre esses saberes tradicionais e os saberes impostos, muitas vezes, pelas autoridades coloniais ou pelos representantes dessas autoridades coloniais. Então, eu estou apresentando primeiro esse panorama, né, para pensar um pouco junto com vocês e trazer essa dimensão de uma história social da medicina, né, que é esse objetivo, que nos possibilita, né, examinar complexas relações entre várias dimensões do social e do material. Então, lá no início falamos história da ciência e os autores vão falar da técnica, dos espaços dos espaços de pesquisa ou das tecnologias que contribuíram para o avanço, né, das fábricas, indústrias. Então, mais do que isso, eu quero trazer a discussão de uma história, uma ênfase, né, na história social da medicina que possibilita, perdão, ali no primeiro ponto do slide, examinar as complexas relações entre várias dimensões do social e do material. E aí, por que isso, né? A questão do social e material torna possível observarmos uma das questões das interfaces mais visíveis. Quando analisamos, damos ênfase a essa dimensão da história social da medicina. Fome, doenças, epidemias, doenças epidêmicas. Então, a história da medicina, a história social da medicina nos possibilita pensar questões do social e do material, que uma dessas interfaces é a fome, as doenças diversas, né? Epidêmicas, pandêmicas, como estamos hoje experienciando. Então, nas últimas décadas, 2 ou 3 décadas, né, a história social da medicina aproximou-se de uma história social da saúde, deixando aí, eu vou ler um pedacinho aqui, deixando de lado os trabalhos com ênfase em biografias médicas e descobertas científicas. Então, a gente sempre teve, né, nós temos nas faculdades de medicina uma discussão sobre a história da medicina, evidente. No entanto, muitas dessas discussões elas estão vinculadas a uma dimensão do que é a história dos grandes médicos, dos médicos, né, enfim, dos grandes personagens, né, da medicina e também dos eventos de descobertas científicas. Né? Então, até esse termo descoberta científica, e a gente vai pensar em termos de um processo, né, de produção de conhecimento. Um pouco, a gente vai para uma outra dimensão. Então, essa discussão ela já existe, é consolidada no campo da história da medicina, dentro da medicina. No entanto, a história social da medicina vai problematizar o papel desses médicos, o papel dessas descobertas, tentar entender o processo de produção dessas descobertas científicas e como que médicos, sociedade e a própria patologia, né, em si, né, a entidade patológica, que é a doença em si, vão se conectando ali e ajuda a gente a entender o social, ajuda a gente a entender, aí volta lá no slide que eu contei aqui,
uma dimensão social e material. Então, a história da medicina, a história social da medicina, essa história que eu estou chamando a atenção, ela nos ajuda a pensar a estrutura social. Ajuda a gente a olhar outras interfaces dos espaços que a gente está analisando, seja ele, né, no contexto africano, no contexto americano, europeu, e a partir daí. E uma questão que os autores vão o tempo todo chamar a atenção da necessidade do protagonismo dos africanos na produção desse conhecimento e como, não é, o colonialismo e o contexto da década de 30 foi desfavorável, né, para esses espaços africanos, e até um determinado momento do texto ele vai dizer, olha, a gente tem uma dívida, né, a Europa tem uma dívida com esses espaços, se eu não me engano, um termo parecido que ele utiliza. E aí agora a gente tem uma produção contemporânea, recente, já uma perspectivas, né, mais plurais em relação ao papel desses africanos na produção de conhecimento. Aí eu trouxe a citação de um trabalho mais recente, publicado em Portugal, e aí eu mostrei o livro mais cedo, vou mostrar novamente. Esse é o livro. Então, líderes de saúde africanos, lições de sucesso para o futuro, que é uma discussão da história da saúde, mas da história produzida por médicos, mas é bem interessante a proposta do trabalho. Pensando aqui, discute a importância, discute um dos títulos do capítulo, líderes da saúde em África, quer dizer, personagens importantes que vão desempenhar, né, papéis no contexto africano. O trabalho pioneiro em relação à AIDS em Uganda, vai discutir isso, discute a mortalidade materna, a epidemiologia e as relações com a política. Então, são vários capítulos, a questão das cirurgias, do conhecimento tradicional, isso está colocado nesse tipo de trabalho. O título é Sistemas de Conhecimento Tradicional. Então, são questões que estão sendo discutidas hoje, não só pela história, na área da história, né, por historiadores, mas outras áreas das ciências humanas em geral e também das ciências médicas. E ele cita, eu vou ler para vocês. A maior parte dos relatórios sobre a saúde e os serviços médicos na África subsaariana é feita por estrangeiros. Este livro corrige o desequilíbrio. É escrito por africanos que contribuíram para que houvesse melhorias nos seus países e descreve muitos dos seus métodos de liderança, de ação política, de implementação. Trata-se de os africanos reivindicarem o seu lugar como responsáveis em matérias de saúde. Então, a gente tem, na área da epidemiologia, da discussão de malária, algumas teses produzidas por médicos, né, moçambicanos, mesmo que numa área, né, voltada para mais na área médica, mas que trazem dados importantes dos seus próprios países. Então, essa é uma discussão que quem, né, também se envolve com a temática dos estudos africanos e saúde, né, também tem que dar conta, além da discussão dos avanços tecnológicos em relação ao conhecimento médico, a produção de saberes na medicina. É importante também pensar como que esses países ou, né, essas lideranças nas suas áreas específicas estão discutindo isso também. E aí eu trouxe um texto da Cristina Bastos, um artigo lançado numa coleção, um capítulo lançado numa coleção de 2013, em que ela vai dizer que vai fazer uma análise sobre um artigo da antropóloga Gil Dias. Pronúncia correta é essa, né, Patrícia? Gil, né? Mesmo, né? Correto? Sim, sim. Sim. Então, a Gil Dias, né, ela tem um artigo, ela escreveu um artigo que eu ainda não tive acesso, mas é interessante a leitura que a Cristina Bastos faz em relação a esse artigo. Vou apresentar aqui para vocês. O título é Tesouros Escondidos num Pequeno Artigo. Né?
Fome e Doença na História de Angola, de 1830 a 1930. Então, é um trabalho muito pioneiro, que eu não conhecia, em um artigo no Journal, né, African History, de 1981, em que essa antropóloga vai discutir a questão da saúde, da fome, da doença, e vai fazer essa inter-relação para Angola. Então, é interessante a gente pensar que, né, esses trabalhos, né, têm sido produzidos no campo da história. Que o meu trabalho não é o único, né, não é o pioneiro no Brasil, claro que não, temos outros pesquisadores importantes da área, mas como que esse interesse, né, em olhar, né, a história da saúde ou pensar as doenças como objeto central de estudo, né, por muito tempo foi pontual na historiografia, né, nos estudos africanos. E aí a gente encontra alguma coisa, mas ainda não é tão volumoso. A Cristina Basco vai comentar e recuperar e dizer tesouros escondidos no pequeno artigo. Então, quer dizer, a importância da dimensão que ela vai chamar atenção para essa discussão da história da doença, né? Num artigo, né, que estava um pouco mais antigo, que estava assim, que foi muito pouco lido também, né? Então, no campo da história social, vou ler o primeiro texto. No campo da história social da medicina, com alguns percursos, precursores como Rosenberg. Rosenberg é um autor, Charles Rosenberg, um autor que nós utilizamos bastante na Fiocruz, para discutir essa dimensão da história da saúde, da medicina. Então, eu recomendo para quem tiver interesse. Os estudos da epidemia ganham particular relevância nas articulações com os estudos coloniais. Essa é a leitura da Cristina. Em 1981, Gil Dias examinou a história entrelaçada de angolanos e portugueses baseadas nas variáveis da saúde. Isso é uma dimensão que eu gosto de trabalhar, né? Então, a ênfase na história da saúde nos obriga a examinar, pulei o terceiro aqui. Voltou. Examinou a história entrelaçada de angolanos e portugueses baseada nas variáveis da saúde, da alimentação e dos condicionantes ecológicos que modelaram as relações sociais e por eles foram modelados. Então, uma questão que a gente tem feito hoje, né, e que essa, né, pesquisadora fez em 1981. Então, a gente está falando da questão social e da questão material. E nessa dimensão entra alimentação, variáveis da saúde, né, tipos de doença, né, tipos de terapêutica, e a questão ecológica, a questão, né, hoje tão importante para nós, por exemplo, a questão ambiental, para pensar no aumento, na incidência maior de doenças. Eu vou falar de malária, eu vou dar um exemplo da malária na Amazônia, né? O aumento de uma incidência de uma determinada doença como essa, quais são os fatores que estão conectados à explicação dessa ampliação dos casos? Não só, né, são fatores também ambientais, fatores ecológicos. Para algumas doenças, a alimentação é muito importante para explicar a doença. Então, veja, quando olhamos ou quando selecionamos a dimensão da doença, da história da saúde e das doenças, a gente necessita dar conta dessa dimensão social e da dimensão material também. São duas questões importantes. E no finalzinho eu escrevo: as transformações sociais podem ser impulsionadas por uma conjunção de materialidades. Meio físico, seca, fomes, doenças, né? E as múltiplas configurações do social. Tudo isso porque, na discussão da história da saúde e das doenças, a doença faz parte de uma estrutura social. Olha o caso, a gente conversou muito na aula mais cedo, do Vespertino, sobre a Covid, né? Então, a gente faz muitas relações quando está discutindo em eventos, né, epidêmicos do passado, mas eles são, né, a discussão do presente nos leva a pensar, de fato, pensar na Covid hoje, a gente tem várias dimensões.
né? Uma conjunção de materialidade para pensar a Covid. A questão das políticas, questão do acesso à medicação, do acesso a leitos, da estrutura dos hospitais, da política em si, né? Do interesse político em si, da leitura, ou, né, da leitura que se faz de determinada doença, da letalidade ou não, se ela existe ou não existe. Então, vejam, são questões que estão surgindo e que foram também para outras epidemias do passado no Brasil e tantas outras fora, né, pelo mundo, são questões que vão aparecendo. Primeiro, aquela doença não existe, não é um risco, depois ela passa a ser um risco. Existe a necessidade de um investimento né, no tratamento daqueles doentes. Quem vai, né, ser o primeiro da fila, né, para fazer o teste da vacina? Então, são questões, a vacina funciona ou não funciona? Então, são questões que estamos vivendo, né, que a gente estuda na história da medicina, história da saúde, né, vários eventos, claro que nenhum tão dramático quanto esse, pelo menos eu, na minha opinião, né, que estou vivendo junto com vocês tudo isso. Lá no iniciozinho do texto, eu nem comentei esse trecho que eu citei do artigo, mas vale a pena comentar, que ela vai dizer que, em relação ao trabalho, né, da Jill, assenta no labor incessante de trabalhar os dados, apurar a interpretação, exercer a análise e a crítica, enfim, na pesquisa que aspira, na clássica acepção do trabalho científico a conhecer e dar a conhecer. Né, o processo de trabalho nosso de análise, de processo de pesquisa, né? A gente deve trabalhar com os dados numa discussão da saúde, como qualquer outro objeto que vocês estejam desenvolvendo e pensando para as suas monografias ou trabalhos finais. É importante trabalhar os dados, as informações, os documentos, apurar, interpretar, que é o que temos que fazer como historiadores, como pesquisadores, exercer uma análise crítica, isso em relação à doença. Aquela doença, como ela está sendo lida naquele contexto, 1930 em Moçambique, o que está sendo discutido? O que está sendo discutido em relação àquilo? Enfim, essa pesquisa aspira, né, conhecer e dar a conhecer, publicar. Então, são algumas dimensões do processo analítico, né, do nosso ofício. E aí eu chamo a atenção, né, porque que eu estou pensando no ofício, na metodologia, e a gente está falando muito nisso. Vários trabalhos que eu tenho lido, em termos também de análise de parecer, que a gente faz essa relação da Covid, o mote do trabalho são as epidemias do passado, mas temos feito, vários trabalhos têm feito relações com a questão do presente, evidente, né? Porque a gente conversou muito isso mais cedo, né, Patrícia? Claro que isso vai ser importante. No entanto, a mesma seriedade que utilizamos para discutir a epidemia a gripe espanhola no Brasil, ou a dengue, né, no primeiro surto de dengue, ou a epidemia, ou a AIDS no Brasil, o que a gente utiliza? Né? Vamos pensar uma coisa mais contemporânea. A AIDS no Brasil, né? Os primeiros eventos epidêmicos, as primeiras notícias. Utilizamos jornais, periódicos, testemunho, muitas vezes familiares que perderam seus, né, pessoas com AIDS, entrevistas, jornais, acervos pessoais. Então, a gente faz um mapeamento, constrói, né, pensa no objeto e junta a documentação para fazer análise. A questão da Covid tem que seguir o mesmo critério científico se for uma discussão, né, num processo de produção de conhecimento dentro do acadêmico. Então, a gente tem né, com esses eventos, uma série de reportagens, vídeos, né, entrevistas, visual, né, também fotografias que mostram, né, a gravidade da situação da pandemia. E aí o que todo mundo conhece, uma imagem que ficou marcada é aquela imagem do cemitério aberto aqui em Manaus, né? Então, todo mundo deve ter visto ou lembra dessa imagem, né, das covas sendo construídas, né, naquela terra escura,
na cidade de Manaus. Então, nessa região que eu estou. Então, a utilização dessa informação para análise, para discussão de um projeto de pesquisa, ou de uma pesquisa, ou de um artigo, tal, tem que ser utilizada com o mesmo critério, né, que utilizaríamos para uma epidemia de AIDS ou para a gripe espanhola do início do século XX, né? Fonte, isso é documento, que aquelas imagens, os jornais atuais, as entrevistas e as falas, né, de quem diz que não é, que o Covid é só uma gripe e que, né, que não faz mal para ninguém. Então, são falas que devem estar documentadas no texto. Então, na área da medicina, da saúde, tem uma epidemiologista que eu gosto muito de trabalhar, que é a Diana Maldi Carvalho, professora emérita, aposentada da Faculdade de Medicina da UFRJ, em que ela vai discutir os consensos, né? Então, a gente tem que pensar, quando falar de história da medicina, história da doença, problematizar essas informações e pensá-las, né? E construir um projeto, um texto, né, baseado, né, com o mesmo critério e rigor científico que faríamos para outros trabalhos. Então, por isso que estou chamando a atenção muito para essa questão da metodologia e das possibilidades, é o que eu vou trabalhar, apresentar para vocês, possibilidades para a história da saúde e das doenças, né? Que podem ser, que a gente pode discutir, claro, a epidemia, a pandemia atual, né? E fazer comparações, mas para fazer essas comparações a gente necessita ter esse rigor científico, né? No trato da documentação que a gente elege, seleciona, né, como importante para pensar o nosso objeto, pensar o problema que a gente está levantando. E aí eu trouxe para vocês, deixa eu colocar aqui, porque às vezes eu não consigo visualizar. Trouxe para vocês o exemplo, ainda não é Moçambique, tá? O exemplo do Boletim Cultural de Huambo, né, que fica na região de Angola, né, um território dominado pela colônia pelo Portugal, e que a gente tem uma série de documentos, e aí eu me peço desculpa também agora à noite, né, nessa turma, porque não está bem formatado, recortado, e, enfim, peço desculpa por isso, e eu só consegui printar e jogar, né? Então, mas aqui tem o endereço do memória-áfrica. Aí vocês podem copiar, printar também, depois acessarem. Então, a gente tem uma série de documentos da burocracia colonial, da metrópole portuguesa, produzidos a respeito das regiões, né, luso-africanas. Então, a gente tem uma produção muito intensa dessa documentação e que, num momento da minha pesquisa, o interesse foi buscar nessa documentação informações das epidemias ou de eventos epidêmicos ou de doenças para que eu pudesse discutir do ponto de vista da história da saúde e da história das doenças. E o Boletim Cultural de Huambo, ele traz, né, interessante, que foi o único do tipo que a gente encontrou com eu e o meu aluno de PIBIC, que fez um projeto sobre isso, Francisco. Nós fizemos um levantamento enorme, né, nos boletins, e apesar de ser um boletim cultural, né, nós olhamos acessamos muitos documentos. Mesmo com essa dimensão da questão cultural, muitas vezes a forma como que, aí a gente vai ver no outro documento que eu vou mostrar, o parto era feito, né? Não exatamente, a gente vai encontrar essa informação nem sempre num material produzido por um hospital. Então, a gente consegue encontrar informações relacionadas à saúde, já que a questão da saúde e da doença perpassa várias dimensões do social, a gente pode encontrar informações em outros, né, outros tipos de documento. E aí, acessando e levantando, né, um volume documental e mapeando buscando, a gente se deparou com essa história do curandeiro, né, que é uma história, né, foi a única que nós encontramos do tipo, em que o Joaquim Borges Ferreira, né, provavelmente, né, um português, vai escrever um conto sobre o curandeiro. Só que o conto, a narração, né, ele vai descrever
que esse curandeiro, ele é chamado, ele faz todo, né, mais do que um conto, me parece, né, uma história que ele talvez tenha testemunhado, mas enfim, são só, né, suposições. Então, mas eu achei interessante trazer para vocês, para que a gente possa aqui pensar um pouco nas inúmeras possibilidades metodológicas, né, de pensar e de discutir a questão da saúde através da literatura, através dessas notícias, de cartas, como que personagens como Lumai, que é o nome do curandeiro, vão ser descritos e vão aparecer no meio de um boletim cultural e com a descrição, né, com uma descrição muito característica, né, de que a gente pode imaginar do papel que esses indivíduos desempenhavam, né, nas suas sociedades, né, nos seus espaços. Então, o uso de ervas, né, o tratamento, a questão da espiritual que não está descolado, né, o conhecimento de todas perdão, já disse, né, das ervas e desse tipo de tratamento. Então, né, o conhecimento inclusive das doenças, eu vou ler só um trechinho aqui, que no conto ele identifica, né, ele é chamado, o Lumai é chamado para tratar uma família, e aí ele vai dizer, aqui onde eu estou com o mouse, depois disto, internaram-se na cabana que se encontrava na penumbra. Distinguia-se ao fundo uma cama indígena, onde estava deitada uma mulher velha e magra, que, pela desfiguração do rosto, devia sofrer horrivelmente. Lumai tudo adivinhou. Aquela mulher era vítima de uma febre terrível, que muitas vezes era mortal. Mas enquanto há vida, há esperança, murmurou consigo mesmo o curandeiro. Debruçou-se sobre o leito e de súbito perguntou em voz baixa: Cambuta, há quanto tempo ela está assim? E aí vem a descrição, né? Isto começou o mês passado. Há aproximadamente 3 semanas partiu para a lavra, acompanhada pelo meu filho mais velho. Não vou ler todo o pedacinho. Enfim, aqui ele está só descrevendo, né, o processo mais à frente que ela descreve a doença. Só um minutinho. Aqui ele já vai... Então... E aí, né, a narrativa do curandeiro que depois que salva a mulher, né, há a proposta que ele fique na cidade, mas ele disse que não pode porque o papel dele, né, ele já exerceu. Então tem toda, né, uma dinâmica ali com a população local, com as características da forma que ele faz o tratamento do doente ou da doente. Então são questões que vão surgindo na documentação, nem sempre uma documentação que é uma documentação médica, né, um conto, em que a gente pode, a partir daí, problematizar ou pensar, né, se a gente consegue encontrar outros documentos do tipo, que a gente pode pensar como que esses personagens curandeiros, né, na ótica, né, no olhar do português, né, que eles chamam de curandeiro, desempenhavam, circulavam intensamente nesse território. Então, são várias questões que a gente pode trabalhar a partir, né, desse olhar em torno da saúde, da história da saúde, da compreensão das práticas terapêuticas que são decorrentes desses processos de fronteiras fluidas, né? A gente está falando do contexto colonial em que há um investimento, investimento não significa que, de fato, né, todos foram tratados, mas que há uma propaganda melhor, né, usar esse termo, português, uma propaganda portuguesa que estava sendo feito construídos hospitais para o tratamento dessas populações. Né? Há uma propaganda. Então, tem até uma tese que trabalha sobre isso, em relação a esse processo de propaganda e como esse material documental que eu estou citando, desses periódicos, eles são um importante veículo de propaganda. Agora, se de fato
né, essa população teve acesso a, e se foi real, né, se a construção de todos os hospitais apresentados na documentação aconteceram, é uma outra questão. Professora, sim. Essas fontes que você está mostrando são de Angola? E de que período elas são? Essa aqui, deixa eu voltar aqui no título, né? Essa aqui é da região de Angola, que é a região de Huambo, que foi publicado em 1956. Esse volume. Perdão. Aí vocês podem, né, acessar Boletim Cultural de Huambo, número 9, Serviços Culturais do município de Nova Lisboa, né, que é a chamada essa região, Nova Lisboa. Publicado em 56. Então, a gente tem nesse site publicações de todas as colônias lusas, várias colônias, né? Temos documentos, boletins culturais, de infraestrutura da região de Guiné, Angola, Moçambique, Cabo Verde, sim, também tem bastante coisa. Então, a gente tem vários documentos, fotografias, álbum de fotografias dessas regiões, que vocês podem todo acesso online. Só é complicado fazer o download, né? Que tem uma forma, só que eu ainda não aprendi. Então, por isso eu fiz o print. Ok? Obrigada, professora. E esse segundo... Para quem tem pesquisa, quem tem interesse sobre documentação colonial, né, das áreas portuguesas em África, é um arquivo online gratuito e valiosíssimo, né, para pesquisa. Tem muitas teses saindo, dissertações, monografias, teses saindo desse acervo do Memórias da África do Oriente. Valiosíssimo, né, acervo? Esse já é um caderno que é de um importante, né? Esqueci. O Antônio Carreira é sociólogo. Esqueci. Enfim, Antônio Carreira, que né, produz material que a gente utiliza bastante no Brasil, inclusive, né? E aqui ele trata dos povos mandingas. Vida, e o título é Vida, Religião e Morte dos Mandingas. Então, aqui só ponto de exemplificar também a potencialidade desse site, né, desse acervo para a pesquisa. Uma das questões que esses cientistas e pesquisadores, quando vão fazer suas expedições em África, e esse aqui é de 1937, né, que o Antônio Carreira, mas a publicação é de 1937, mas provavelmente um pouco antes. Ele vai fazer uma narrativa, né, sobre nascimento, gravidez, parto, batismo, educação, qual é o título. Então, a partir desse documento, a gente tem algumas informações sobre, né, o parto, né, as características dessas populações específicas, e aí a gente tem que ter cuidado com isso, né? Aqui o Antônio Carreira está falando dos mandingas, então a gente tem que, né, não dá para generalizar. Então aqui ele vai dizer o seguinte, a observação dele, né? A gravidez não merece grandes tratamentos, nem cuidados diretos especiais, excessivos no que toca à parte material propriamente dita. Toda a atenção do marido é desviada para o campo espiritual e da crendice, né? Ou dijuvirlu, adivinho, exprime, ver, aprofundar. Absorve todo o tempo que devia ser destinado à doente. Desde os primeiros meses até o último, as consultas ao curandeiro são muito frequentes, e todas no sentido de saber o estado da mulher, o sexo da criança, as consequências do parto, etc. E aí vai falar dos amuletos também. Os amuletos têm fabrico rápido, porque é sempre preciso atender a todos os pequenos... minha vista já nadas... Eu não estou conseguindo enxergar no final do dia, que o marido julga divisar na mulher. No que se respeita à medicina, o tratamento resume-se de primeiro ao 8º mês a ingerência do líquido, provavelmente de maceração de folhas, baunilha, e fará, que é põe entre aspas a palavra fará, e outro tipo. Depois de seca ao sol durante alguns dias. Então, quer dizer, eu estou apresentando para vocês um tema de história da saúde, história da medicina,
História das Doenças. No entanto, eu estou trazendo outros tipos de documentos que não são documentos produzidos por médicos em 1930, mas que a gente vai pensar, já que a dimensão a saúde perpassa a doença, perpassa toda a estrutura social, essa é uma preocupação. Né, o corpo feminino, a gravidez, né, isso vai aparecer em outros tipos de documentos. Então, a gente precisa até para entender, dependendo, né, ou quando elegemos o nosso objeto é entender, vamos voltar aqui, a vida e a religião dessa população, desses povos, de determinados povos, de determinadas populações, determinados segmentos populacionais. Então, a gente, para entender o contexto da saúde dessas populações que não vão deixar, né, uma produção científica sobre elas mesmas, como que a gente vai mapear isso, né? Como a gente vai problematizar essa discussão, apresentar essa discussão, desenvolver. Muitas vezes utilizando esse tipo de documento e questionando criticamente, analisando criticamente esses indícios, né, essas informações a respeito do cuidado com o corpo, da compreensão em relação à doença, à saúde ou à forma de tratamento, né, no caso do adoecimento. E aí ele também tem um trecho que é mais interessante, que é a morte. Lá no artigo, né, do capítulo 21, que em algum momento, num de determinados tópicos, ele vai dizer dos vários mitos, né, os mitos relacionados à morte. E aqui a gente tem a fala do Carreira, né, a observação do Carreira dizendo: a doença merece cuidados especiais, não só com a alimentação, como na escolha e emprego de medicamentos. O doente é alvo de atenções por parte da família e sujeito a frequentes medicações. No entanto, a medicina é acompanhada de constantes orações e práticas supersticiosas para ele, né? Para o Carreira era supersticiosa, mas para essa população não. Aconselhadas eu não vou pronunciar aqui, vou pular essa, que julga esperar com mais eficácia do que os próprios medicamentos. Quer dizer, na olhar dele, essa população, essas práticas eram supersticiosas, mas essa população, esses segmentos, eles vão pensar, vão usar, operar, acreditam mais na eficácia desse processo do que dos medicamentos. E aqui, né, parece que sim, também utilizavam outros medicamentos. A terapêutica indígena resume-se às espécies vegetais empregadas como purgativos, depurativos, diuréticos, emolientes, consoante a doença, e parece que algumas curas são produzidas mais por sugestão. Então, claro que é o olhar, né, de um determinado que está produzindo a documentação a respeito daquela população, mas que traz ali elementos interessantes para a gente pensar no recurso que essas populações tinham e qual tipo, né, primeira opção de recurso para o tratamento de determinadas doenças. Né? E aí, quanto tempo eu tenho, gente? Vamos lá. Falou. Oi, você ainda tem mais 20 minutos, se você quiser usar. Tá bom, ótimo. Bom, então, agora especificamente eu vou apresentar algumas fontes para a história, né? Fontes e possibilidades para a história da malária em Moçambique. Né? E aí vou ler esses trechos, né, que eu citei, vou ler os tópicos, né? Discussões sobre as transformações das noções de saúde e doença tornaram-se temas privilegiados ao longo da história, não apenas profissionais ligados ao campo da saúde, mas investigadores das ciências humanas em geral. Então, nós temos antropólogos, sociólogos, que vão discutir o impacto de determinadas doenças hoje, principalmente em relação aos povos indígenas. É evidente que a gente tem uma série de pesquisadores da área que vão discutir, já discutem, né, a questão da alimentação, as mudanças, não só na história, né, mas também em outras áreas, né, a dimensão dessa discussão da
noção de saúde e doença. Então, isso é bem interessante e isso tem, né, aumentado bastante. Tanto que a Casa de Oswaldo Cruz, o espaço que eu, né, fiz o meu doutorado, né, é uma turma muito diversificada, com pesquisadores na época que eu fiz o doutorado. Antropólogos, psicólogos, que vão discutir, alguns deles discutiam a questão da loucura, dos eventos, né, de eventos passados, mas de objetos, perdão, objetos de pesquisa com recorte, com interesse na discussão da psiquiatria em si, né, hospitais. Então, a gente tem, né, um número de possibilidades de pensar a discussão da saúde, não só ligada à história, ou não só ligada à medicina em si, né, mas na história, na sociologia, antropologia e em outras áreas. E alguns autores vão dizer por que a gente está falando, por exemplo, pensando em malária, né? Por que eu estou trazendo esse tema para vocês? Alguns trabalhos recentes vão chamar a atenção que a malária, mesmo com os avanços tecnológicos das últimas décadas do século XX, a gente tem, né, recursos e conhecimento, né, já muito, né, desenvolvido em relação a essa doença. Proporciona a identificação dos plasmódios causadores da doença, conhecimento da variedade parasitária, mosquitos vetores. No entanto, alguns países do continente africano ainda detêm altas taxas de infecção da doença. Então, né, isso não só aí, claro, a gente está falando dos países africanos, mas em alguns pontos do nosso país também temos. Então, isso justificaria pensar por que a gente volta para uma discussão, né, em relação a entender, porque mesmo com todo um aparato, né, de tratamento terapêutico específico, de conhecimento, a gente tem visto esse crescimento acelerado de algumas patologias, que tem um impacto social profundo. E por que a preocupação, né? Apesar de não se comparar essa dimensão que estamos vivendo hoje, né, de letalidade, ela tem um impacto importante na questão do trabalho, também nas questões econômicas dos espaços que ela está concentrada, já que as pessoas também adoecem, têm dificuldade de voltar à rotina do trabalho normal. Então, vários outros elementos que são interessantes para pensar, né, a importância de conter e combater a malária. Então, como objeto de historiador, e essa é a minha defesa, né? Como objeto de historiador, as relações entre a saúde e doença revelam muito, muito além de processos biológicos. Então, é claro que a gente tem que conhecer minimamente, né, esses processos biológicos, né, a natureza, a etiologia da doença, né, o processo natural da doença, perdão. A gente precisa conhecer o processo natural da doença, que é o que a gente está conhecendo agora em relação à Covid, né? Como se desenvolve, como que se comporta, né, esse processo natural da doença. No entanto, quando olhamos, né, como historiadores, esses eventos epidêmicos ou pandêmicos, a gente precisa discutir, para nós, a gente discute coisas que vão além do processo biológico em si, né? E aí, né, eu escrevi no último tópico aqui desse slide: repensar a doença como objeto de estudo válido para o renovado debate acadêmico na área de estudos africanos, né, produzido aqui por nós brasileiros na área de estudos africanos, como para outros pesquisadores, significa lançar mão de um novo instrumental teórico, né, pensando essa discussão que vai além, né, do modelo, pensando outros modelos de terapêutica que têm sido produzida, olhar as práticas tradicionais, as terapêuticas tradicionais, observar não só, né, esse modelo europeu ocidental, que possibilita romper narrativas baseadas, né, ao discurso colonial. Então, são questões importantes, né, olhar, mapear o cenário de saúde e doenças de uma determinada região num contexto, né, do século XIX, da primeira metade do século XX, né, significa também problematizar outros eventos e outros cenários, não eventos, né,
contextos específicos, né, em que a leitura em relação à doença ela está inserida, né? No caso, o combate da malária está diretamente relacionado à tentativa de avanço da colonização portuguesa no território, né, no contexto inicial das primeiras décadas do século XX. E aí eu chamo a atenção aqui, né, que a discussão sobre a história da malária em Moçambique possibilita compreendermos algumas questões. Né? Quando olhar para a malária me faz pensar, me obriga a pensar nas complexas dinâmicas sociodemográficas, né? Eu tenho que compreender, eu preciso entender que essa região historicamente é marcada por intensos fluxos migratórios, no século XX, muito antes disso também, pensar nas questões dos conflitos sociais, e aí a questão colonial entra, né? A internacionalização de pesquisas sobre doenças epidêmicas, a gente, no contexto do século XX, da biomedicina, do modelo biomédico, né, no modelo do avanço da epidemiologia, a gente tem atores sociais diversos buscando compreender essas doenças tropicais. Aqui na América Latina, né, nas regiões tropicais. Então, a gente tem, né, atores sociais diversos, uma rede de cientistas que vão, né, mergulhar, se inserir em espaços para buscar conhecer os mosquitos transmissores de determinadas doenças, fazer mapeamento disso, e que vão se inserir numa rede científica típica do período. E a gente observa isso para Moçambique, como os cientistas, alguns pesquisadores, eu estou chamando genericamente cientistas, tá? Mas alguns pesquisadores, né, da região da África Austral vão também circular naquele território e vão trocar informações a respeito das epidemias de malária. Então, a partir daí, a gente pode formular algumas perguntas. Como a disseminação da malária afetava o cotidiano das populações em Moçambique? Aí a gente pode fazer exercício em relação à Covid, que a gente fez muito na aula mais cedo, né? Como a disseminação do Covid afeta o cotidiano, só para a gente entender a dimensão do que é esse objeto de pesquisa, né? Como a dimensão da Covid afeta o cotidiano das populações do Alto Rio Negro, indígenas, né? Quais os esforços direcionados ao seu controle no contexto colonial? Aqui é uma pergunta. E aí a gente pode pensar, né? Quais são os esforços direcionados hoje para combater uma pandemia, né? Em territórios diferentes, não vou falar nem em termos de país, mas em termos de regionais, né? Como isso está sendo feito? Aí quando a gente... E professora, sim, desculpa que agora, assim, né, só para a gente, desculpa que a gente dá um delay, assim, um atraso, a gente acaba sempre interrompendo o professor sem querer, né? Eu acho que é importante isso, não só como a situação afeta cada diferente região, como também as pessoas, pelo comportamento coletivo, demonstram muita coisa. Então, hoje, na tarde, surgiu o questionamento daquela foto que circulou o mundo da praia de Copacabana abarrotada de gente, não sei se vocês viram, uma foto do domingo, né, com a praia abarrotada de gente, só dava para ver os guarda-sóis, não dava nem direito para ver areia, não dava para ver areia. E aí um aluno lembrou também da foto do metrô cheio. E aí surgiu um questionamento a partir da fala da professora, né? Se pessoas que são obrigadas a trabalhar, são obrigadas a se expor ao vírus, pegam o metrô cheios, conduções lotadas, não há nenhum favorecimento por parte de uma política pública ou de uma organização pública de se cumprir as regras de afastamento entre as pessoas nos transportes públicos, e as pessoas são obrigadas a se afastar, a se expor isso, por que para ir à praia também, para um momento de lazer, essas pessoas também não poderiam se expor, já que elas já são obrigadas a se expor diariamente a uma situação aviltante, né? Então, na medida que está todo mundo correndo risco no sentido de um desrespeito diário, porque também ela não poderia correr o risco na cabeça da mesma pessoa que passa por isso, né, de ser forçada a andar no metrô lotado, no ônibus lotado, porque também ela não poderia
se proporcionar à praia, né? Então, assim como a gente aprendeu com estudos e pesquisas sobre várias reações a políticas de saúde, desde a revolta da vacina e passando por tantas outras histórias, e por que não a gente... É que é muito difícil para a gente fazer um exercício de historiador no momento que você está vivendo, também como sujeito, também como pessoa, aquele processo. Mas, assim, e além do discurso e além do que é posto, né? Aquela foto que mostra um monte de gente da praia oculta outras fotos, oculta outras realidades. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que ir à praia e lotar a praia, né? Mas o que eu quero é entender que esse fenômeno ele não é descolado de outras situações em que as pessoas são expostas publicamente e que elas são expostas sem a devida atenção e o resguardo à saúde, né? É isso. Obrigada, Kate. Exatamente. E aí tem essa questão que eu formulei também, né, que é como aí a gente pode também brincar com isso, né? Como as populações locais teciam estratégias de cura e sobrevivência em relação à disseminação da malária no interior das comunidades, revelando universos sociais diversificados na costa oriental. E aí a gente pode brincar com isso, né? Brincadeira séria, né, gente? Como as populações locais, e aí a gente fala do Rio de Janeiro, a gente está falando do Rio de Janeiro, né? Teciam estratégias não de cura, né, Patrícia? Isso. Mas de sobreviver, de tocar a vida, né? De dar uma mobilidade, né? De garantir. Essa população, e isso é uma pergunta que vai ter que ser respondida em algum momento, né? Só que não eu, nem acho que nem você, a gente quer, né, entrar nesse desafio agora. Mas a gente precisa entender por que e aí o que a gente precisa olhar para o Rio de Janeiro, né? Que são as notícias constantes, né? É olhar completa aquilo que a gente conversou mais cedo, né? Desestruturação da política, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo na segurança pública, né? Então, são vários elementos ali que certamente o desinteresse da política do Estado, né? E cuidar dessa população, que obriga essa população a entrar no metrô. Tem inclusive uma foto muito famosa do metrô, né, de um rapaz que fez a foto no início do ápice da pandemia e ganhou até, né, foi bem divulgada, do espaço, todo mundo segurando, né, e com as mãos muito próximas, né, naquela posição que a gente que viveu, que anda de metrô no Rio de Janeiro, sabe bem como é. Então, né, sobrevivência. Por que essa população carioca, né, está seguindo esse caminho, né, diante de um contexto em que a gente tem uma alta letalidade? Então, essa é uma informação diferente. E assim, Kate, eles têm alta letalidade, mas eles passam pelo autoabandono, né? Autoabandono da política pública, autoabandono da atenção, né? É uma população do Estado que eles talvez tenham agora o atual governador também preso, né? Então, assim, e aí você tem espaços públicos tomados, né? Uma população acuada, uma população que, como o resto do país, vive toda a crise econômica da Covid, que tem agravantes que tornam essa situação da liberdade individual e da empatia muito complicado, né? Então, realmente, assim, essa aula da Kate nos ajuda a pensar também sobre esses processos. E eu só queria complementar, Kate, perdão, lembrando lá do processo moçambicano, né, do artigo que eu li do Luiz Passador, que pesquisa como a Kate também a saúde em Moçambique, em que ele diz assim: a gente tem que fazer uma crítica das políticas mundiais de assistência à saúde em África, porque essas políticas elas não ouvem as necessidades que as populações têm de atenção. Então, por exemplo, a questão da malária. A questão da malária ainda atinge muitos países africanos. E se você perguntar à população local, eles querem atenção para isso, para essas questões da malária, né? No entanto, as políticas internacionais de saúde acabam focando muito, por exemplo, a questão do HIV. Por quê? O HIV merece ser abordado e merece uma política pública, sem dúvida. Mas a lógica das agências internacionais de proteção à saúde
passa por isso, mas passa pela ideia também de que o HIV é uma doença que anda com a pessoa que circula, que anda com a pessoa que migra, e que, através de relacionamentos, espaços que não eram dessa pessoa passam a ter contato também com o HIV. Então, é mais uma vez aquela ideia de que as doenças, o perigo vem sempre da África, né? Então, no fundo, essas políticas também têm que ser criticadas e observadas também, o quanto também de uma dimensão racista muito forte pode ter nelas. Tem que se fazer essa crítica, né? Precisa se observar se também não há, né? Porque assim, quando a gente começa a pesquisar, surge essa inquietação, né, com relação a isso. Porque políticas que atendem muitas pessoas, que poderiam ajudar muitas pessoas em contextos locais, não são desenvolvidas de forma adequada, e outras que têm um clamor internacional maior, porque estão ligadas à disseminação de doença por circulação de pessoas, essas têm mais atenção. Então, as pesquisas do Luiz Passador são assim, bastante interessantes da gente estar fazendo uma reflexão. E lembrei agora, Patrícia, de uma fala de um colega na defesa na qualificação do meu aluno que trabalha com malária aqui em Manaus. E a gente estava discutindo um pouco essa questão da Covid, em todas as aulas, né? A gente discute isso. E aí a gente estava conversando sobre cinemas, os cinemas, o tipo de cinema no carro, né? Como que se chama? Esqueci. Alguns lugares... Drive-in, cinema no carro, drive-in. Alguns lugares já, né? Acho que Brasília, não sei, o Rio de Janeiro, aqui em Manaus não tem isso, mas algumas cidades já tem, e a gente discutia um pouco como eu dizia até que era bem interessante, e aí o Silvio, o meu colega da Fiocruz, também professor da UF, comentou, Silvio Lima comentou, não, mas isso não é em termos de política, de cultural, imagina, quem tem acesso a esse tipo de lazer nesse contexto pandêmico, né? É um segmento muito reduzido da população. Então, mesmo nesse processo, né, de abertura, quem tem acesso a circular na cidade com mais segurança, tendo seu carro. E aí a gente volta à ideia do metrô, né? Quem não pode, né, usar outro tipo de transporte precisa do metrô, das barcas ou do ônibus, né, para que cortam as grandes cidades, as cidades do estado. Então, né, mesmo, né, nesse contexto, no contexto da pandemia, né, a gente tem essa marca da segregação e da manutenção né, desse desprestígio, né, ou não olhar essas populações, boa parte dela, e agora continuamos, né, reproduzindo esses modelos, né, que quem vai ter acesso a esse tipo de lazer, esse tipo né, no contexto atual? Muito poucos. Então, são questões que a gente vai imaginando, e aí é claro para as populações, e aí eu tenho uma outra questão pensando em Moçambique, uma das cidades, das regiões que tem um alto índice de malária, de infecção com malária, tem também um alto índice de ação de ONGs na cidade. Então, aí, como é que a gente explica, né? Por que a gente volta a pensar na malária numa doença como essa? A gente tem, né, um volume a terapêutica, né, patrocinada por ONGs internacionais para aquele espaço, para aquele território, mas ainda assim a população não está usando por quê? Né? Que estratégias essa população está acessando, né, para lidar com a doença, né? Mesmo no espaço, e como que está sendo essa relação da política de saúde, né, com essa questão social, né? Como a gente vê com muitas falhas, né? Muitas lacunas e muitos embates, certamente. E o que explica a gente ter uma terapêutica, o conhecimento em relação aos mecanismos de estratégias de cura ou estratégia de sobrevivência e mesmo assim um alto índice de infecção ou de mortalidade. Isso de um ponto de vista mais geral mesmo, né? E aí entram essas questões que nos fazem pensar, né, que perpassam, sim, dimensões da política. A gente precisa entender a política, a gente precisa entender questões sociais, o contextos sociais, como que aquela, né,
como que a política, né, os governantes estão se relacionando, estão pensando nessas populações, pensando nos cuidados direcionados a essa população. E aí, por isso que... Eu vou passar para o outro. E aí a gente tem situações nesse contexto colonial, né? Posto médico no distrito de Quilimane, para indígenas, construídos, a propaganda feita, né? Registrada, divulgada, amplamente divulgada. Eu escrevi ali ao lado: o Serviço de Saúde em Lourenço Marques expressavam uma preocupação em relação, né, de uma forma mais geral. Uma preocupação com a melhoria das condições de vida da população branca, mas ações de saneamento na região e assistência médica eram informadas pelo pressuposto da exclusão e da segregação da população indígena, principal agente de insalubridade de causa da doença, né? Que isso vai aparecer nos relatórios, né? Que a população local, né? A população, né, moçambicana, ainda nesse contexto, né, continua a ser vista como principal causa de insalubridade, né, agente de insalubridade e causa da doença. Então, algumas questões são importantes para pensar esse objeto de estudos. Saúde, questão urbana, o ambiente, o crescimento, mobilidade, são questões que devem fazer parte das nossas análises. Aqui eu só apresento um quadro, não vai dar para ler bem, é um quadro das escolas em Lourenço Marques, em que os médicos da estação antimalárica, que são espaços criados para combater a malária, né, na década de 30, 40, são espaços, passam a fazer inquéritos e fazer investigações, inquéritos, pesquisas nessas escolas, né? Além de avançarem nas pesquisas em relação aos mosquitos, uma investigação também em torno dos mosquitos, mapeamento, entender as características, que tipos de mosquitos estavam circulando em determinada região, então, pontos de infestação na colônia. Então, há todo esse esforço desses médicos, desses cientistas, né, desses pesquisadores nesse contexto, do contexto colonial, do colonialismo. Aqui é um mapa que aparece nessa documentação. Eu vou já apresentar para vocês o link, tá? Que também é no site Memórias da África. E aqui o mapa, nesse inquérito, né? Antes eu apresentei o Boletim Cultural de Huambo, um outro caderno colonial. Aqui também é um caderno, é um documento da região de Moçambique, especificamente, e que dentro do texto, né, dentro desse livro, a gente encontra as notícias das pesquisas desses médicos. E aqui né, são várias bolinhas que tem nesse mapa, onde tem bolinha, são lugares que eles visitaram, uma bolinha maior são lugares que tem infestação do mosquito e de outros tipos. Eles vão dividindo isso, né, e pesquisando. Aqui é o link, tá? O título do caderno. O caderno se chama Moçambique, que é o documento, né, o livro. Boletim trimestral, de 1940. A pesquisa foi feita um pouco antes, mas publicada só em 1840. E aí entra a questão para a gente pensar um pouco, né, o olhar desses médicos e desses pesquisadores em relação à população, né, as populações moçambicanas. Não só o combate, citando, né, o relatório, não só o combate da doença pelos processos já usados ou por outros que se reconheça superior eficiência, mas também o estudo das causas imediatas ou remotas desse recrudescimento para que se possam ser removidas, ou pelo menos atenuadas. Quer dizer, ele não quer só combater a malária, isso é um clamor do Mário de Carvalho, desse médico, mas ele quer também, tem um interesse que aparece no relatório, entender as causas. Então, por isso que ele vai fazer os inquéritos, né, a pesquisa científica nos espaços escolares.
E esse crescimento, aí citando também um outro trecho do relatório, digo o seguinte: esse crescimento no número de indivíduos parasitados, o que ele está chamando de indivíduo infectado, né, pela doença, em relação a Lourenço Marques, parece explicar a criação das estações antimaláricas na região e o rápido envolvimento dos médicos no combate à doença. Então, a gente tem aumento, né, do volume de pessoas, né, parasitadas, né, infectadas, que vão, e isso vai acelerar o processo também de criação de outras estações. Outras estações são espaços de monitoramento, de pesquisa, né, não grandes centros de pesquisas que eu estou falando, tá? Estou falando de espaços que muitas vezes também precários. Então, esse é o link, tá? Esse aqui, Memórias da África, e lá no site vocês vão ver Moçambique, boletim trimestral. Esse aqui é o texto, né, o trecho, né, que aparece no meio do documento, que ele vai dizer que as estações, o papel das estações antimaláricas, né, da estação antimalárica. Oportunidade de colecionar, classificar outros insetos hematófagos, que tanta importância tem na transmissão de muitas das doenças que afligem as populações nos trópicos e subtrópicos. Reforçava-se então a ideia reforçava-se que a ideia era resolver o problema da entomologia médica em Moçambique, citando, sem o que não será possível uma campanha eficaz às endemias que tanto dificulta o estabelecimento da colonização europeia, o desenvolvimento de vastas áreas e o bem-estar da população europeia. Então, aqui está claro o interesse, né? A gente quer combater a epidemia porque essas endemias, né? Essa doença, ela dificulta a colonização, ela dificulta o desenvolvimento de vastas áreas. O que ele está chamando de desenvolvimento de vastas áreas? Né? O avanço para o interior, para os sertões, o bem-estar das populações europeias. Então, são questões que vão surgindo. E o inquérito nas escolas, deixa eu voltar para esse aqui, produziu alguns argumentos, né? Deixa eu ver se é esse que eu quero passar para vocês, para não perder muito tempo. O objetivo do inquérito, ele vai justificar o Dr. Soeiro, que é outro personagem interessante que aparece. Alunos examinados encontram-se no estado de saúde aparente. Isso porque ele está analisando, muitas vezes, os alunos que recebiam o método profilático, né, de tratamento para que impedisse, né, a infecção. O objetivo central do inquérito estava evidente, segundo ele, dar-nos uma impressão das infecções latentes que constituem o reservatório de vírus. Então, eles queriam entender quem constituía, né, vamos pensar assim, o reservatório desses vírus. Então, são questões que vão motivar esse médico a ir, aí ele vai citando ele, né? Essa investigação procurou ainda ir mais longe. Conhecendo-se as residências da maioria dos alunos, foi possível organizar um mapa da cidade. Por bairros, se encontra marcado o grau de infestação de cada um deles. Interessante que ele diz que fez, né, que conheceu a residência dos alunos. Então, isso até tentei encontrar informações desse relatório mais detalhado e não consegui. Então, são algumas coisas que vão aparecendo, né? Esse é o mapa que está no documento, né? Que ele faz a divisão aqui no canto da legenda tem, né, a porcentagem da infestação, que ele chama de infestação, em determinadas regiões da cidade. E, enfim, e aí essa questão vai aparecendo em vários relatórios, né? A preocupação com a malária, como eu disse lá no início, ela é uma preocupação latente nesse contexto colonial, né? Nesse processo de conhecer também o interior, né? Avançar para além da cidade, ou para além daquele espaço, né? Da Bahia. Então, a ideia era avançar e tentar entender esse reservatório, esse espaço de quem, né, estava transmitindo, de reservatório do vírus, que era da doença em si, perdão. Então, aí aqui, né, chegamos
finalizando um pouco, vou ler esse trecho que eu destaquei. Este fato que quisemos estudar agora mais particularmente tem o seu interesse, pois antes destes estudos quase não se contava com esta espécie. E é que existe fato que estudava os mosquitos, né, os anófilos, as espécies, que tem sucedido em outras regiões, por exemplo, na vizinha de Natal, no Transvaal, né? Então, quer dizer, há uma pesquisa acontecendo em outras regiões, e que ele também diz que ainda não foi feita, onde a febre quarta é extremamente rara, né? Que aí a gente tem algumas nomenclaturas para os tipos de febres, né? Então, isso que ele quer dizer, um determinado tipo de febre. Então, por fim, ele vai concluir, a partir desse inquérito e olhar dessa população, junto com a coleta desses insetos, né, e tentativa de entender a região, né, de Lourenço Marques, especificamente, que é o que parece que ele não sai muito desse território, analisando em conjunto os resultados obtidos na raça negra, e aí ele pontua, né, os resultados que ele levantou e que ele vai apresentar em relação à raça negra, que é como e aí eu marquei em negrito, a sementeira da infecção malárica. Veremos que o índice parasitário é de 58%, né, 33%, e de crianças, né, de 2 a 5 anos, 49,53%, de 5 a 10 anos, cerca de 40%, vou resumir aqui o finalzinho. Então, mas o que é interessante é a ideia que ele vai dizer, né, que no olhar para essa população, né, que ele chama de raça negra, né, população africana, essa é como a sementeira da infecção malárica. Então, essa é uma questão que apesar de esse mapeamento, de olhar outras regiões e outros índices em relação à população estrangeira, não só portuguesa também, vai aparecer outros segmentos, mas, no fim, o que se entende é que a sementeira da infecção malárica ainda é a população, né, nesse contexto africano. Enfim, são questões que ele vai mapeando nesse processo, mesmo no processo de conhecimento, de avanço em relação ao mosquito, aos diversos vetores que causam a doença. Então, aqui é só alguma imagem das construções do período, que aparecem praticamente todas. Tem teses em... Deixa eu só beber uma água que já me engasguei. Tem alguns trabalhos, né, já sobre a propaganda colonial, a gente encontra bastante coisas do tipo, né? A questão dos álbuns fotográficos. Então, a gente tem muitas pesquisas, teses, mestrados em relação, né, a essa discussão, a esse tipo de documento, né? Propaganda do colonial nos territórios africanos, que aparece nesse tipo de documento, que é um dos hospitais, um hospital Lourenço Marques, aspectos, e essa aqui é uma enfermaria construída para indígenas, né, especificamente, que foi construída, e que temos também, a gente inclusive tem uma planta desse hospital no Instituto de Medicina Tropical, o Hospital Central de Miguel Bombarda, tem uma planta, uma maquete, né? Interessantíssimo olhar essa maquete, e as plantas desses hospitais no Arquivo Histórico Ultramarino. Também eu vi a maquete no Instituto de Medicina Tropical. Então é bem interessante perceber a discussão que vai ser também para a construção desses espaços de tratamento hospitalares, né? Desses hospitais. Em Moçambique. Aqui é outro mapa, que aqui é uma eu não vou conseguir ler, perdão, não vou conseguir ler mais. Fotografia da missão hidrográfica e com mapeamento de uma inspeção de infestação também. Então, eles vão fazendo
Esses Kate, Ai, 2 minutinhos para encerrar, tá? Tá bom. Levei um susto agora. Então, silêncio, né? A gente dá aula assim. Então, olha só. Para fechar, para finalizar, considerações finais, vamos concluir algumas questões. É possível encontrarmos em acervos históricos de natureza diversa, desde o fim do século XX, XIX, corrigindo ali, eu corrigi errado. Informações sobre doenças endêmicas e epidêmicas que se disseminavam nos territórios coloniais. Então, documentação diversa, diversificada, durante todo o século XX, fins do XIX e XX, é possível a gente encontrar informações dessas epidemias e poder discuti-las, né? Pensar na história da malária, pensar em história... tem os trabalhos sobre a doença do sono, então tem pesquisadores no Brasil, inclusive, fazendo pesquisas interessantíssimas sobre as doenças nesses territórios. A malária é uma preocupação, ainda uma preocupação naquele contexto constante da burocracia colonial. Isso vai aparecer nos relatos médicos, nos debates científicos, na discussão em relação à identificação dos plasmódios, né, dos vetores que transmitiam a doença. A gente percebe isso. Então, vai depender do nosso interesse de pesquisador. O que eu quero analisar? O investimento, então, né, um outro argumento, uma questão que eu acho importante, é que o investimento nas análises acerca das relações, interações, melhor, e interrelações da medicina colonial e o estudo histórico das doenças nos espaços africanos podem, né, nos levar a pensar e refletir questões sobre relações de poder que são, né, subjacentes à política colonial. Então, são questões que, a partir desse olhar, a gente pode problematizar tantas outras questões em relação ao contexto marcado por essa experiência colonial. O processo de implantação da medicina colonial, medicina em Moçambique, faz parte de um contexto histórico específico, mais amplos e constantemente transformada e reordenada nos circuitos coloniais. Então, não é estanque. Né? Se eu fechar na questão de década de 20, 30, eu tenho que entender os circuitos, né? Os circuitos da rede de discussão, do debate científico que está sendo feito. Não é a mesma coisa falar em 60, né? Que a gente já tem outros avanços em relação ao conhecimento de algumas patologias. Então, não dá para pensar que essa produção, que quando eu discutir, né, o olhar em torno da saúde em Moçambique ou em Lourenço Marques, que eu vou dar conta de todas as colônias luso-africanas. Então, não é possível. Até porque a gente encontra outras patologias e partindo da ideia que são territórios diferentes, é claro, né? E a gente tem que romper essa ideia da homogeneização, né, do espaço. Então, esse pressuposto, né, isso é uma questão central para conseguir discutir saúde. Então, se eu discuto doença do sono lá em Cabo, a doença do sono no sul, ou determinada doença no sul de Angola, não quer dizer que eu vou explicar o que está acontecendo ali na região da África Oriental. Então, essa é uma questão também, tal como a gente faz para outros objetos, né? A questão da saúde tem que ser considerada essas mesmas dimensões da heterogeneidade, das diferenças espaciais, das questões ambientais diferentes, língua, cultura desses territórios. Bom, é isso. Obrigada. Obrigada, Kate, por essa aula fantástica, uma aula riquíssima que eu espero que vocês aproveitem. Talvez nesse semestre vocês estejam num acúmulo muito grande, mas que vocês possam aproveitar isso em outras situações. A gente está pertinho aqui do final. Samira, você pode, acho que só tem uma questão, né? Mas você pode ler para a gente a questão, Samira? Professora, não temos questões além da questão que você encaminhou aqui no chat. Não sei se foi você ou se foi o Pedro. Fui Mas eu, essa fui. questão aqui, Pode. descompetente, as resistências das populações africanas contribui para a mudança crítica de concepção da doença? Estou lendo aqui. As resistências das populações africanas, crítica em relação à concepção da doença.
A questão da resistência, Patrícia, você quer dizer do processo de... No confronto com as populações africanas, esses institutos de medicina tropical acabam tendo que ampliar a visão de doença, tendo que sim. levar em conta a questão política. Sim, sim, sim. Sim, o que a gente percebe nos relatórios é que há um processo também de uma necessidade, a gente ter, isso aparece nesses documentos que eu citei, de um dos cadernos, construções, acho que se não me engano, para um Ambo também em Angola, construções no formato de redondo, né, que são construções para atender a população que não aceitava, não queria acessar o hospital, não queria permanecer no hospital. Então, Nossa, há uma tentativa, assim, de uma construção, e a gente tem fotos disso, né? Eu esqueci o nome da construção redonda, para que essa construção atendesse, né? Se aproximasse um pouco da realidade daquela população, para que ela pudesse aceitar o serviço médico, né? Isso é uma estratégia que foi feita, né, para algumas regiões nesse contexto colonial, e é interessante que a gente tem isso também aqui na Amazônia, né, em hospitais indígenas, que a gente tem rede no hospital. Então vejam como, né, para a medicina esses líderes, né, que vão atuar aí na liderança desses hospitais ou na gestão vão também pensar em estratégias para, no caso das resistências, tem a ver com o trabalho, né? Se as pessoas tinham, não é porque, aí vamos pontuar aqui que não é porque há uma preocupação latente com a qualidade de vida dessa população ou que essa medicina, né, de fato pudesse ter uma prevenção, né, mas que essa população tinha que estar apta ao trabalho, né, trabalho duro, né, nas colônias. Então, a gente verifica isso sim, verifica notícias, né, alguns momentos como a população não aceitava e que tinha que se criar estratégias para isso. Isso. Kate, tem aqui elogios, excelente aula, muito obrigada, obrigada, professora. Agora eu vou propor, gente, quem puder ligar, né, a sua câmera para dar um tchau para a professora lá de Manaus, que está aqui conversando com a gente, né? Agradecer, quem puder ligar a sua câmera para dar um oi para a professora, o Pedro, né? Vamos dar um tchau para a professora, o Guilherme, né? Jogar um abraço para a professora Aline, muito obrigada, Aline. Quem puder ligar, o Lucas, a Joana. A Luísa está com a mamãe hoje, Luísa? A Ana, a Aninha, tudo bom, Aninha? A Luísa, quem mais que está aqui? O Leonardo, quem puder ligar a câmera para dar um oi. Obrigada, Kate, por tudo, Obrigada viu? a todos. Bom trabalho. Sim, e vamos aproveitar muito essas aulas. Agora, nesse corre-corre que a gente está fazendo as atividades online, está refletindo sobre elas, mas como essa aula vai estar no canal, a gente vai poder depois ver, rever, né? Aproveitar muito mais, com certeza. Que bom. Muito obrigada, Kate. Sinta-se abraçada e aplaudida. Excelente aula, muito, muito obrigada mesmo. Aí a Luísa está dizendo que a mãe dela tirou férias, que a mãe dela assistiu com a gente na semana passada. Muito legal. Um beijo muito grande para vocês. Boa noite. Descanse, que a Kate está com a gente desde as 14 horas. Obrigada, querida.